Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte grega, tá? Então, seguindo aí a linha do tempo da arte, passando pela pré-história, fomos para o Egito, né? E agora vamos para a Grécia, tá? Então, vamos conhecer aí um pouquinho desta arte. Deixa eu compartilhar a tela, colocar em tela cheia. Vamos lá. Então, semana passada, né, conhecemos um pouco aí então sobre a arte egípcia e vimos que ela trabalha muito essa parte de ritual, né, essa parte espiritual. Só que a grega, ela já muda um pouquinho em relação a isso, tá? Então, a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, né? Já a arte grega liga-se à inteligência, à beleza, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar do povo. Então, nessa civilização, predomina o racionalismo, o amor pela beleza, entendida como suprema harmonia das coisas, e o interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas. Ali nasce a democracia, o governo do povo, a mitologia, cria um conceito religioso, pois os gregos possuem um conceito científico das suas origens. Então, usam a criatividade. Os deuses possuem as qualidades e os efeitos humanos. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações na sua constante busca da perfeição. O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Tudo isso provoca consequências fundamentais na história da arte, que determinam a sobrevivência de muitos conceitos e formas desde então até hoje. A arte grega, ela predomina muito a perfeição. Então eles tinham o intuito, né, de criar as esculturas, né, como se estivesse criando o homem perfeito, né. Então pegavam pedaços de várias pessoas, né, para criar uma única escultura e transformar aí um homem ideal, né? Então eles valorizavam muito essa beleza, as emoções, tá? A inteligência. Então, dentro da arte grega, ela foi dividida em alguns períodos, como o arcaico, o helenístico e o clássico, tá? E aí, ó, quais são as principais, então, características da arte grega? Como eu falei, né? O equilíbrio, a harmonia e o sentido humanista. Então, eles valorizavam muito, né, o ser humano, valorizavam muito essa emoção, né? Se expressar de sentimentos através da arte, tá? E todas as artes, né, valorizavam essa parte da harmonia e do equilíbrio. Então, sempre valorizando a perfeição. Então, a harmonia concilia ideais éticos e estéticos, o equilíbrio, né, a parte das proporções, então abandona o monumentalismo egípcio e o sentido humanista, a valorização do homem. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Ligado, então, à vida religiosa, a arte foi colocada ao serviço da vida pública, enquanto expressão da comunidade e do cidadão. Então, ó, 3 características super importantes aí da arte grega. E aí, ó, algumas características dentro aí da arte, né? Da parte física. Então, simetria, perfeição, as obras realizadas a partir de modelos vivos. Então, eram pessoas, né, que ficavam ali paradas para o artista ali conseguir criar, né, a obra de arte. Então, uso religioso, doméstico ou funerário, valorização do ser humano. Então, olha como modificou bastante, né, a arte egípcia para a arte grega. A arte egípcia estava toda voltada para a parte de ritual, né, vida após a morte. Então, a religião, a mitologia estava muito acima, né? Eles valorizavam muito essa parte, né? O sepultamento, né? E a arte grega já muda um pouquinho. Então, já tem algumas outras funções, como o doméstico, né? A parte religiosa, tá? É óbvio que também tem o funerário, né? Mas não é tão visado como era lá no Egito, tá? Então, olha aí, o período arcaico, a partir de 800 a.C.,
concomitantemente ao crescimento das cidades e à expansão territorial. Então, percebe-se uma dedicação especial à produção arquitetônica, pictórica e escultórica. No que diz respeito à pintura, esse período que apresenta ser o estilo pictórico mais antigo da produção visual grega. Então, olha aí, a principal característica era a geometrização das formas, tá? Então, olha aí, bastante formas geométricas dentro da pintura grega. Nos outros períodos, período helenístico, a cultura helenística então prevaleceu no Mediterrâneo até bem depois de o Império Romano tornar-se a potência dominante. Então, após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre os generais que instauraram uma série de estados independentes, onde prevaleceu um tipo de cultura cosmopolita, fruto da miscigenação entre Oriente e Ocidente. Neste contexto, desenvolveu-se um amor à arte pela arte, onde a influência oriental estimulou a produção de um tipo de arte mais decorativa, suntuosa e onde os elementos religiosos passaram em segundo plano. Então, desenvolveram nesse período pinturas de jardins, né? E foram as primeiras pinturas de paisagem, natureza morta, retratos e cenas da vida cotidiana, graças à popularidade da arte. Encontrava-se pinturas não somente nos palácios, mas também nas barbearias e nas sapatarias. Então, os artistas dessa época tinham uma forte preocupação em retratar de maneira extremamente fiel o mundo real, tendendo a descrever cenas dramáticas e violentas, tornando o contato visual por parte do público impactante, tá? Então, as principais características da arte grega são os retratos e a vida, né, cotidiana das pessoas naquela época. Então, olha como mudou, né, o tema de pintura aí da arte egípcia para a arte grega. Na arte egípcia, eles retratavam muito, né, os rituais, né, a mumificação, tá? Toda essa encenação, né, que tinha. E na arte egípcia tinha algumas características que eles utilizavam, né? Na hora de pintar, por exemplo, a diferença de classe social era algo que eles deixavam bem frisados, né, na hora da pintura, e na arte grega já não tem mais isso, tá bom? Então, olha aí, as principais características dentro, então, da escultura, tá? Então, naturalismo, movimento, perfeição, serenidade e harmonia. Eles gostavam, né, na escultura grega, demonstrar um movimento, então, como se a pessoa estivesse em algum movimento, por exemplo, jogando um jogo, como está aí, o discobol, fazendo algum movimento no corpo, né? Se mexendo. Então, eles queriam mostrar essa ação, tá? Mostrar aí como que o corpo agia, né? Dependendo do movimento que a pessoa, né, representava ali. Então, olha aí o discóbolo, que é ele jogando, né, o disco. Ele está representando aí, o significado do discóbolo é o homem ideal, é o homem perfeito, é onde eles tentaram, né, desenvolver aí uma escultura com todos os traços do corpo humano bem perfeitos, tá? Então, ó, praticamente as obras têm relação com a religião, mas em todas elas predomina a figura humana. Os principais temas são a representação de deuses, representação de atletas, representação de cenas da mitologia. Então, naturalismo ou representação fiel da natureza do corpo humano, e ideias de movimento, então, quer do corpo, da roupa, tá? Tudo que se movimentava através de algum gesto, eles queriam representar na escultura. Então, perfeição na representação do corpo humano, serenidade, pois as figuras não revelavam qualquer sentimento na sua expressão, e harmonia, pois existe proporção entre as várias partes do corpo. Então, por mais, né, que você identifique aí o sentimento dentro, né, da ação, né, que está acontecendo, dos movimentos, a expressão do rosto, ela era serena, ela não tinha uma expressão, né, um drama, tá, todo, mas você conseguia identificar, né, provavelmente, por exemplo, aí no discóbolo jogando disco, ele estava, né, já preparado ali, então estava com a energia flor da pele. Você consegue identificar através do movimento, porém, né, na parte do rosto, né, na parte facial, era totalmente sereno, não tinha uma expressão, tá? Então, na escultura
escultura em relação aos períodos. No arcaico, os gregos começaram a esculpir em mármore, principalmente apareceram esculturas simétricas em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamado de couros. No período clássico, passou-se a procurar movimentos das estátuas. Para que isso, se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Então surge um nu feminino, pois no período carco as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. Então, olha aí como já modificou de um período para o outro, né? Um era o mármore as mulheres sempre estavam vestidas. No clássico já mudou para o bronze, né? E aí já começou a pintar, né? Esculpir as mulheres mais nuas, tá? Então, no período helenístico, podemos observar o crescimento do naturalismo. Então, os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um movimento. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão da mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Olha a perfeição, né? Sempre sobressaindo aí como característica principal na arte grega. Então, olha aí, a escultura, né? Principal característica, então, dentro do período arcaico. Figuras rígidas com ombros hirtos, ombros largos e anca estreita, braços esticados ao longo do corpo, perna esquerda adiantada e punhos cerrados, barba e cabelo simplificados e convencionais, rosto esquemático, sorriso enigmático e olhos amendoados e sobredimensionados. Obediência à lei da frontalidade, novamente, né? Igual lá na arte egípcia, já tivemos a lei da frontalidade e dupla simetria. Então, olha aí, ó. Dá para você identificar, né? Rapidinho aí todas as características. Então, ao longo do período arcaico, evolui-se de esquematismo geométrico para um progressivo naturalismo, né? Então, quando as primeiras pinturas eram mais geométricas, né? Mais quadradas, começou a ter uns traços mais turvos, né? Uns traços com mais curvas, para realmente demonstrar um corpo humano, né, como ele é. Então, olha aí no período clássico, como já modificou, né, a escultura, já consegue visualizar aí vários traços, vários detalhes, né, dentro aí da escultura, representando o corpo humano. Então, ao longo do período clássico, devido ao melhor conhecimento científico do corpo humano, surgiram representações com maior rigor anatômico de formas, músculos, posições e tensões. Características da escultura clássica grega seriam realismo idealizado, sugestão de dinamismo, naturalismo, equilíbrio, serenidade e força e majestade. Olha aí, ó, a parte, né, que está mostrando aí a força e a majestade deles, e o realismo idealizado, que leva assim à perfeição. Eles queriam mostrar o real, né? E mostrar o corpo humano ideal, né? Mostrar que realmente aquilo seria um corpo humano ideal para as pessoas, tá? Então, período helenístico, a escultura grega evolui bastante ao longo deste período, passando do naturalismo para o realismo. Então, olha aí, características da escultura grega: oposição ao materialismo, composição desequilibrada para valorizar o dramatismo. Então, olha aí como já mudou. Lá no período arcaico, né, eles não demonstravam sentimentos através da parte facial, né? Era totalmente sereno. Aí já tem o drama. Olha como o drama está envolvido. Você já consegue identificar, né, totalmente o sentimento, né, que ele quer transmitir com essa escultura. Então, olha como você consegue olhar e já entender, né, o significado. Então, expressa a dor física das pessoas, né? Deixa de existir o realismo idealista e a serenidade, que era o que era tudo perfeito, né? Tinha que ser daquela forma. Então, as pessoas eram serenas, com corpos perfeitos, né? Então, começaram a ser esculpidas mais do que um só numa escultura, realismo expressivo, concessão espiritualista. Então, olha como modificou a escultura, né, em 3 períodos diferentes, tá? Então, lá no arcaico, né, era um período mais sereno,
que as pessoas eram representadas mais em formas geométricas, né? Mais quadradas. Depois começou a ficar com traços mais curvos, né? Então, representando mais o realismo. E aí sobressaía o realismo ideal, né? Que eles queriam um corpo perfeito, tá? E aí, no período helenístico, já tá, né? A dor ali aparente, você já consegue ver a expressão realmente dos sentimentos, né? A composição desequilibrada para valorizar o dramatismo. Então, olha aí, que interessante, como modificou, né? As características da escultura grega em 3 períodos diferentes. E o material também foi se modificando com o tempo. Oi, Murilo, boa tarde. E agora vamos ver, então, as principais características da arquitetura grega. Então, olha aí, conceito de belo, né? Caráter público, perspectiva e proporcionalidade, simetria e harmonia, presença de colunas, monumentalidade, grandes templos, equilíbrio e rigor das formas. A simetria e a harmonia, elas estão presentes em todas as manifestações gregas, né? Tanto na pintura, tanto na escultura, como na arquitetura, e é o que a gente vai ver agora. Murilo, se você quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, que aí eu tento abrir o bate-papo, porque em tela cheia eu não consigo visualizar o bate-papo, tá bom? Então, caso você queira fazer alguma pergunta, levanta a mão que eu tiro da tela e abro o bate-papo, tá? A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século 8 a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármores, madeiras e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e uso de cálculos e proporções matemáticas. Então, olha como evoluiu a arquitetura também, né? Lá no Egito, tínhamos aquelas grandes pedras, né? Grandes construções de pirâmides, né? Só que não tinha um estudo para isso, né? Uma proporção matemática, um cálculo, uma simetria perfeita, vários detalhes, né? Eles fizeram com o que tinham naquela época, né? É óbvio que eles deixavam os detalhes mais para as pinturas, né? Então tudo era colorido, representando o tempo, né? De vida deles lá daquela época, que acontecia naquele momento. E na arquitetura grega, como eles tinham essa parte de beleza, inteligência, perfeição, então eles tinham que deixar, né, um tempo perfeito, né? Então o templo era assim divino, tudo bem medido, né? Tudo bem detalhado, tá? Para realmente chamar atenção. Então, olha aí, o templo foi o edifício de maior expressão da arquitetura grega. Era a morada e abrigo da divindade, local onde se colocava a sua imagem, a qual os fiéis não tinham acesso, pois os rituais eram realizados ao ar livre, ao redor do templo. Fiéis apenas subiam ao templo para entregar as oferendas e sacrifícios, né? Então, eles não entravam dentro do templo, tá? Tudo era feito no par de fora, porque o templo era sagrado, era só para a divindade. Então, também por esse motivo, havia uma maior preocupação com a decoração exterior do que o interior. Então, por isso que fora, né, é tão detalhado, tão chamativo, tão bonito, né? Então, eles trabalhavam muito por fora e por dentro era algo mais simples, tá? Então, aqui temos alguns templos, tá? Bem conhecidos, ó. O templo que fica em Atenas, tá? Esse daqui é o templo Panternon, tá? Templo Hefesto. Olha como tem algumas características, né? Bem iguais, né? Então, ó, sempre com várias colunas. Lembrando que cada coluna tem um significado diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre as colunas, né? E até muda a quantidade de colunas dependendo do templo. Isso é bem interessante. Então, olha aí, dentro do templo existe harmonia entre o homem e a natureza, né? A união, o homem e os deuses. Então, equilíbrio entre a sociedade e o universo. Tudo que envolve aí o pensamento aí em relação a essa parte dos templos gregos, tá? Então, olha aí, eu peguei um desenho de um templo grego para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, como que funcionava. Olha como a parte de fora era bem detalhado, com bastante coluna, né? E dentro, ó, não tem tanto detalhe, né? Apenas as colunas, tá? Eles não decoravam tanto quanto fora,
tá? Porque o que chamava atenção era fora, né? Porque as pessoas não entravam dentro do templo, tudo era feito na parte de fora. E cada pedacinho, ó, tem um nome diferente, tá? Olha aí, como eu falei, né? Tinha a diferença de distribuição de coluna conforme, né? O tipo de templo. Então, olha aí, tem o templo perípetro, que é essa distribuição de coluna, pseudo-perípetro, que é essa distribuição aqui, prostilo, olha como muda, anfiprostilo, monóptero, díptero, pseudíptero e pseudodíptero. É uns nomes até difíceis de você pronunciar, né? Mas, ó, é para vocês entenderem como modificava a posição das colunas, né? Para eles construírem aí os templos. Muito interessante, né? Que até a posição da coluna modifica aí o nome. E aí temos cada coluna, né? Até o desenho da coluna era diferente. Então, olha aí. Ordens clássicas gregas, que são um conjunto de elementos organizados com a intenção de chegar à perfeição. Então, mais ornamentadas no decorrer do tempo, chegando até a assumir formas de mulheres, que são cariátides, né? E homens atlantes, tá? Então, olha aí. Cada coluna tem um desenho diferente, representa algo. Então, olha aí. A ordem dórica, né, que é esta coluna, é simples e maciça e representa o masculino. A ordem jônica sugeria mais leveza e era ornamentada, ó, já tem uns traços a mais, né? Luxuoso e representa o feminino. E a ordem coríntia, como modelo de enriquecer a coluna, rico em detalhes. Olha como tem bastante detalhes aí, ó, bem interessante, tá vendo? Como modifica bastante, né, em relação às colunas, cada um tem um desenho diferente, tá? Olha aí, mais de perto, uma foto melhor para vocês visualizarem, né, sobre a coluna dórico, né? O jônico, já aqui, ó, ele representado no templo. E o coríntio, olha como era bem, né, detalhado. E aí dentro da arte grega, né, foi onde nasceu uma das principais, né, artes cênicas aí, que é o teatro. Então iniciaram-se como forma de culto a Deus Dionísio, estruturas ao ar livre que aproveitavam a declividade do terreno, forma de semicírculo, acústica e visibilidade perfeita até o último assento. Então os teatros eram um pouco diferentes, né? Como a gente conhece hoje em dia, tá? Então, olha como eram feitos aí os teatros, né? Como eram organizados. Então, ó, orquestra era a parte do palco, né? Que é a área circular onde ocorriam apresentações de dança. Proscênico, plataforma elevada onde os atores declamavam. Aqui, ó. Esquene, local com várias portas usadas de acordo com as necessidades da peça, que era esta parte aqui. Seria basicamente um camarim, né? Um backstage, essa parte que fica atrás, tá? Diazometas, passagem horizontal. Essa passagem aqui, ó. É onde eles passam, né, para cada parte daqui bancada. E carea, escadas verticais. Então, até o nome, né, dos locais eram diferentes do que a gente conhece hoje em dia, tá? Olha aí um desenho melhor para vocês visualizarem como eram feitas, né, as apresentações. Então, aqui, ó, tinha um altar, ó, orquestra de terra batida, entrada da orquestra, que era por aqui, camarins e quartos de se vestir, entrada da orquestra aqui também tem, assentos dos sacerdotes e juízes, ó, eram aqui na frente, tá? Então, olha como todo mundo conseguia, né, visualizar aí o teatro. Que olha como eram dispostos, né, os bancos, tá? Como também no estádio de futebol, né? É basicamente nessa mesma pegada aqui, né? Mesma forma aí que era dispostos esses bancos, essa arquibancada, tá?
Então, os atores principais se apresentavam no terraço de prosquênio, usando máscaras e sapatos com plataforma, para que pudessem se vestir pelas últimas fileiras ser vistos pelas últimas fileiras do topo. O coro cantava e dançava na orquestra. Então aqui ficava, né, a parte aí das bandas, né, o coro, e aqui, ó, tinha as apresentações, né, dos atores, que é o proscênio. Os ginásios também é outro local, né, característico aí da arte grega. Então, função de preparação física, embelezamento e socialização, possuía um pátio central peristilado. Sua estrutura contava com locais de massagem, de banho, vestiários, espaços para conversas e etc. Dá para ver, né, que o corpo humano dentro da arte grega ele era bem valorizado, né? Então eles tinham bastante atividades físicas, como o teatro era um deles, os esportes, né? Então tudo era bem para valorizar o corpo humano, até na arte, né? A pintura, a escultura, a arquitetura é mais tempo, mas a escultura e a arquitetura e a pintura, eles queriam representar esse corpo perfeito, né? Esse corpo ideal. Então, eles queriam representar aí todos os traços do corpo humano, tá? Então, tudo pensando aí sempre, né, em valorizar aí o corpo, tá? Então, poderia estar associado a uma escola, exemplo, ruínas do ginásio de Olímpia, que é essa foto que está aqui, tá? E aí tem os estádios, locais destinados à prática de esporte e a competições. Formato de ferradura, ó, eles eram desta maneira, né? De um lado aproveitava o declive de uma montanha e do outro era construído. Área central e arquibancadas. Olha aqui, ó, aqui tem um formato também, tá? Planta do estádio Delfos. Olha aí que interessante. Então tem uma diferença entre teatro, o estádio, né? E o ginásio, tá? E aí eu coloquei como atividade para vocês realizar um desenho, tá? Sobre a arte grega, criar um templo aí com a coluna que você escolher, né? Lembrando que a gente estudou 3 colunas, então vocês vão escolher uma coluna e criar um templo aí com essas colunas, tá? Como vocês entraram depois, eu vou voltar lá na pintura, que é a parte que vocês não visualizaram aí do slide, tá? Deixa eu sair aqui para voltar lá para cima, para vocês visualizarem um pouquinho e entender o que eu falei, tá? Então, eu falei no início que a arte grega tem uma diferença, né, em relação à arte egípcia. A arte egípcia, ela tá ligada com os rituais, né, com a vida após a morte, com a mitologia egípcia também, né, acreditava ali, né, nos reis, nos sacerdotes, nos reis, né, deuses, tá? Tudo era deuses também. Então, dentro da arte grega, o que acontece? Eles valorizavam muito a inteligência, a beleza, né? Então, os deuses deles eram super inteligentes e justos e se dedicavam ao bem-estar do povo, né? Não se dedicavam, né? Só a parte, né, da hierarquia alta ali, igual na egípcia, né? Que tinha essa diferença de classe social, tá? Então, nessa civilização predomina o que? O racionalismo, o amor pela beleza, né? A harmonia, a perfeição, tá? Então, tem uma grande diferença em relação às duas culturas, tá? E aí, dentro da parte da arte grega, tem 3 períodos divididos, que é o arcaico, o helenístico e o clássico. E nesses 3, sempre tem uma diferença em relação à arte, tá? Então, as principais características dentro da arte sempre vai predominar a harmonia, o equilíbrio e o sentido humanista, tá? Sempre valorizando o ser humano, ok? E aí, olha aí, por quê? Porque sempre vai estar ligada à parte estética, então temos que pensar no físico, tá? Não só na parte espiritual. Então, olha aí, harmonia, que concilia ideais estéticos com éticos, o equilíbrio, né, das proporções, então abandona o monumentalismo egípcio e o sentido humanista, então valorização do homem, né? O homem é a medida de todas as coisas, tá? Então, olha aí, vamos ver aqui mais algumas características principais. Então, a simetria sempre está envolvida, a perfeição,
As obras eram realizadas a partir de modelos vivos, né? Então sempre tinha um modelo para realizar aí uma obra de arte. Uso religioso, doméstico ou funerário. Lá na egípcia já era mais voltado, né, à parte do funeral, né, do sepultamento, da vida após a morte, valorização do ser humano. E aí, ó, como eu falei, dentro da pintura tinha algumas características diferentes, né? No período arcaico, utilizava-se mais formas geométricas, né? Era algo mais simples, tá? Dentro do período clássico já tinha uma diferença, ó, já tinha uma profundidade, né? Já tinha uns temas mitológicos, tá? Os primeiros vasos de figuras vermelhas foram elaborados na metade do século VI a.C. e parecem quase um negativo. Parece aquela figura e fundo, né? No qual o fundo é pintado de uma cor, a figura de outra, e tem aí uma diferença, né? Um destaque grande entre elas, tá? As formas humanas, animais e de objetos de cor vermelha destacavam-se do fundo preto que era pintado em volta das figuras. Então, utilizando essa nova técnica, os pintores não obtinham o escorço das figuras, mas também apresentavam profundidade de espaço e características psicológicas em seus modelos. A representação das figuras adquiriu uma configuração dinâmica, mais articulada e complexa, propondo temas mitológicos, bélicos, mas também de clara conotação intimista. Então, olha como já modificou, né? Lá no arcaico eram temas mais, né, geométricos, né, algo mais simples. Aqui já tem, né, uma profundidade, já remetendo a temas mitológicos, já tem uma parte de figura e fundo, né, a figura colorida e o fundo mais preto, né? Então, já tem uma diferença aí entre os dois, tá? No helenístico, eles já retratam mais a vida do cotidiano, os retratos das pessoas, né? Foi nesse período que desenvolveu as primeiras pinturas de paisagem, de jardins, tá? Olha que interessante, como já vai modificando aí, né, com o tempo, né, o tipo de arte, né? Olha aí, dentro da escultura, tem o naturalismo, o movimento, a perfeição, a serenidade, a harmonia. Então, eles estavam muito preocupados, né, em representar, né, dentro da escultura, o movimento de algum gesto, de algum ato, tá? Valorizando sempre o corpo humano, então, querendo levar à perfeição esse corpo humano, tá? Então, sempre vai ter essas características dentro da escultura grega, tá? Dentro dessa parte de remeter, né, um gesto, um ato do ser humano em relação a algo, como assim o discóbolo, né, jogando disco aí, então querendo representar este movimento, tá? Sempre levando à perfeição. Então, dentro dos períodos também teve uma diferença. Então, no período arcaico era usado mais materiais como mármore, né? Então, tinha algo diferente relacionado ao período clássico, que o material era o bronze, por exemplo, tá? Então, sempre tinha alguma diferença entre um ou outro, tá? Então, olha aí, no período arcaico, esculpiram em mármores, né? E as primeiras apareceram esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre duas pernas, e esse tipo de estátua é chamada de couros. No clássico, passou a procurar movimentos nas estátuas, para isso começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Surge no feminino, pois no período arcaico as figuras eram esculpidas vestidas. Então, olha aí, já tem uma grande diferença além do material, né? No período arcaico, as mulheres sempre estavam vestidas, e no período clássico já começou, né, criar algumas esculturas com mulheres nuas, tá? Então, no período helenístico, observa-se o crescimento do naturalismo, né? Então, os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. Então, já era aquele período no qual o drama, né, o sentimento já era representado através da escultura. Você já conseguia visualizar, né, o sentimento ali na parte física, né, o drama todo representado. Porque nas primeiras
esculturas, você via um rosto sereno, não tinha uma expressão de sentimentos, né? Você com certeza conseguia identificar o sentimento através da posição, do movimento que estava representando a escultura. Mas em relação à parte do rosto, né? A parte facial não tinha uma expressão, era sereno. E já no helenístico, eles já viviam aquela emoção, já passava aquele drama, né? Da escultura, da pessoa que estava ali sofrendo, tá? Então, olha aí, mostrando já alguns exemplos, tá? Dos períodos, tá bom? Então, ó, aqui no arcaico, olha como ele era mais quadrado, né? Não tinha tantas curvas, tantos detalhes, né? Era algo mais rígido, mais simples, tá? Mas sempre, ó, com o rosto sereno, sem demonstrar impressão alguma, tá? No período clássico, ele já tem, ó, vários detalhes, né? Já representa, né, o realismo idealizado, então o corpo, né, perfeito, corpo ideal, tá? O naturalismo, olha aí, mostrando, né, a parte do movimento, do equilíbrio, representando a força e a majestade. E no período helenístico, olha como a gente já consegue identificar, então, né, o drama através dele. Olha aqui, como você já consegue, né? Eu vou até aumentar a figura para vocês visualizarem. Olha como dá para você identificar, né, todo um drama através dessa figura, né? Ó, a expressão, ó, do rosto já passa o drama que ela está, né, representando ali através dessa escultura, tá? Então tem uma grande diferença entre os tipos de escultura em cada período, tá? Então nessa daqui do helenístico, expressão de dor física, né? Oposição ao materialismo, então composição desequilibrada para valorizar o dramatismo. Desse de Ciro, então, o realismo ideal e a serenidade, que era algo que estava ligado aos outros períodos, começaram a ser esculpidas mais do que um só, né, ser numa escultura, realismo expressivo e concessão espiritualista, tá? Então, eu já falei, né, para vocês sobre a parte da arquitetura grega. Murilo, acho que já estava nesse período quando eu estava falando já na arquitetura grega, o Lucas entrou um pouco depois, mas acho que também pegou aí um pouquinho da arquitetura. Vocês têm alguma dúvida em relação a este período, né, a arte grega? Vocês viram como eu estou seguindo, né, a linha do tempo, então falando sobre arte pré-história, arte egípcia, arte grega. Nas próximas aulas, vou fazer um resumo sobre alguns movimentos, então não vamos estudar a fundo, né, um movimento só, mas sim saber um pouquinho sobre alguns para dar tempo de vocês conhecerem todos, tá? Senão a gente não vai conseguir ver todos e vocês precisam conhecer, né? Porque vocês estão no ano aí bem decisivo, né? Ano de formatura, no qual vocês vão prestar Enem. Então é ideal vocês pelo menos conhecerem um pouco, tá? Sobre cada movimento artístico. Então vamos passar por todos os períodos, tá bom? Vamos chegar até a arte contemporânea, tá? Então vamos conhecer sobre o rococó, sobre a parte do barroco, sobre o futurismo, né? O pop art, eu sei que vocês já estudaram ano passado, mas vamos só fazer uma revisão sobre ele, só para vocês identificarem aí as principais características e começarem a se identificar, né? Relacionado ao que vocês precisam saber, estudar para prestar o Enem mais para frente, tá? Fora isso, também vamos falar um pouquinho sobre alguns artistas principais aí dentro da arte, que é interessante vocês conhecerem, tá? Então, qualquer dúvida, gente, manda no bate-papo. Eu sei que vocês não estão indo na aula presencial, mas se precisarem aparecer para tirar alguma dúvida, pode aparecer que estarei lá, tá bom? Espero que estejam gostando da aula, né? Que é uma diferença e foi uma troca de professoras, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, das que eu já ministrei, né? Que foram 3. E daqui para frente, vamos continuar aí com a linha do tempo. E qualquer dúvida, sempre manda aí no bate-papo que eu estou olhando, tá bom, gente? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau, gente!